Olá, meu irmão, minha irmã. Demorei para postar esse vídeo. Esse é o episódio 6 da série O Juízo e o título de hoje é O Juízo Formativo: Como Deus Forma o Homem. A jornada de Abraão. Pois a gente entende que o juízo é só condenação, destruição, enfim, mas o juízo também é um processo. Nesse processo há uma jornada. E aqui não vamos estudar a vida de Abraão, mas como Deus forma um homem. A gente tem que entender que dentro de uma história há uma jornada longa, há uma caminhada. Quando a gente a gente falou de Caim, a gente falou de um diálogo que Deus teve com Caim. E ele, após esse diálogo, não há arrependimento, Deus há um juízo. Em Caim, a gente vê um homem errante, fugitivo, anda na terra, caminha na terra sobre um juízo. Abraão não. Ele caminha na terra com Deus sobre uma promessa. Ele foi chamado. É diferente. Enquanto um vai construir uma cidade, o outro aguarda a cidade cujo Deus, seu arquiteto e construtor. Hebreus capítulo 11, verso 20 não, verso 10. Isso é Abraão. Enquanto um está sem direção, que é Caim, o outro está com a direção de Deus. É chamado: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai da onde ele estava, não sabendo para onde ele iria ir, mas Deus iria mostrar. Então ele confiou, obedeceu a esse chamado. Historicamente nós sabemos que Abraão é o pai, o patriarca da religião judaica, do judaísmo, do cristianismo e pela tradição do islamismo. Pela tradição. E teologicamente nós sabemos que Abraão é o pai da fé. E os filhos de Abraão são pela fé e não pela linhagem. Não é sanguíneo, é pela fé. E a primeira parte aqui, o juízo formativo, a gente vê Abraão sendo formado. Ou seja, o Abraão é chamado, né? E uma das promessas de Deus, de bênçãos de Deus para Abraão, Deus fala uma coisa aqui, ó. Te engrandecerei o nome. Isso só vai se cumprir não no começo, na formação, porque está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está sobre um processo e acontece isso, essa promessa, te engrandecerei o nome, lá no capítulo 23, ele vai chegar lá, tá longe. Eu pontuo isso porque no capítulo que a gente falou sobre a Torre de Babel, ele se organiza para construir a Torre de Babel e diz que teremos o renome, né? Eles constroem a torre para ter um nome. Deus chama Abraão e fala: te engrandecerei o nome. Então eu comparo com os episódios que eu fiz sobre Caim, sobre Noé. A gente não sabe como foi a caminhada, o processo todo dos anos todos que ele viveu aqui na Terra, mas com Abraão a gente sabe como que é andar com Deus nesses percalços, nas suas falhas, nos seus erros que ele cometeu. Mas ele é chamado a não ser só uma benção, mas para ser perfeito. Mas o chamado foi a partir de um homem imperfeito. E que nós vemos que Sara e Abraão são homens, homem e mulher, são um casal impotente. Por quê? E mostra diante da promessa, claro, né?
apresentando inconstâncias e oscilações. Por quê? No primeiro capítulo 12, ao chamado, após o chamado, houve terra, houve fome na terra, ele vai para o Egito, ele fala com a sua esposa Sarai e diz assim, ó, fala que você é minha irmã, porque eu tô com medo da minha vida, eles me matarem. E assim foi feito. Faraó toma Sarai, Deus intervém, trazendo praga sobre o Egito. O Faraó percebe que isso é de Deus e que porque ele pegou a mulher Sarai, ele tem essa sensibilidade e ele vai até Faraó, ou ele vai até Abraão, Faraó, entrega a sua mulher e repreende e diz, capítulo 12, verso 18, Faraó chamou Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Porque não me disse que ela era sua irmã? E ele repete isso no capítulo 20, verso 9, já com outro rei, o rei Abimeleque. E quando essa mesma coisa se repete, Abimeleque também repreende Abraão. E quais são as mesmas palavras? Foram ditas assim: o que é isso que você fez conosco? Em que você fez? Em que foi que eu lhe pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? E o que você fez é algo que não se deve fazer. Abraão, aqui, diante desses reis pagãos, desses homens poderosos, repreendido. Isso é uma humilhação. Isso é uma vergonha para um homem que é temente a Deus. Um homem que está sob o chamado e a promessa de Deus. Mas até chegar ao capítulo 20, que ele se repete ele mostra que ele foi covarde. Por que ele foi covarde? Covarde e medroso. Medo de perder a sua vida. E covarde que ele não protegeu a sua esposa. Ele preservou a sua. Ele preserva a sua, coloca em risco a promessa e a vida da sua esposa, a integridade física dela, do seu corpo. Ou seja, duas vezes. Mas Deus ele traz aqui um juízo punitivo sobre Faraó e Abimeleque, trazendo praga sobre Faraó, e para Abimeleque Deus fecha o ventre, deixa estéril as mulheres de Abimeleque e dos seus homens. Mas quanto a Abraão, não recebe esse tipo de juízo punitivo, mas recebe dos homens repreensão. E Abraão é corrigido para homens pagãos, homens poderosos, reis, né? Mas no capítulo 13 e 14, já um Abraão parece que é diferente, parece que ele amadureceu. Capítulo 13, ele é um homem decidido, corajoso, faz o que é certo e faz isso com consciência. Porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão há um conflito, brigam, e assim, para apaziguar e todo mundo ficar tranquilo, Abraão fala assim, a gente precisa se separar, essa terra aqui para nós dois não cabe, vai para a direita que eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda eu vou para a direita. Abraão faz isso de uma forma consciente, faz algo pontual, mas capítulo 14, Ló toma uma direção, lógico, escolhe um lado, Abraão toma outro, Abraão não toma preferência para tomar a primeira escolha, deixa para Abraão. E na terra que Ló vai, Abraão soube que Ló
foi levado cativo e exilado. Ló foi levado como espólio de guerra. E ao saber disso, capítulo 22 e 23, né? Mas vou chegar antes de mencionar esses versos. Abraão reúne os seus homens mais capazes de ir a uma guerra e resgatar Ló. Ou seja, aqui mostra a coragem de resgatar o seu sobrinho Ló. Ou seja, parece que aqui ele amadureceu. Parece que ele aqui está vendo um homem temente a Deus, decisivo. Mas, e aí no verso que eu mencionei, verso 22 e 23 do capítulo 14, Abraão, de uma forma bem consciente, diz assim, ó: juro pelo Senhor, que nada tomarei de tudo que é seu, dos reis que perderam a guerra, né? Que ele vai devolver Ló, resgata Ló, Ló continua vivendo sua vida naquela cidade, Sodoma, e a cidade inteira perde, o rei também perde. Mas ele recupera tudo que foi perdido e devolve para o rei. E ele diz de forma consciente que ele não vai se enriquecer e não quer tomar isso para ele. E ele diz assim: juro pelo Senhor que de nada tomarei de tudo que é seu, para que não diga fui eu que enriqueci Abrão. Pois outros momentos que eu já mencionei, aquele episódio do Egito e de Abimeleque, quando ele tomou a esposa de Abraão, eles presenteou Abraão como se fosse um dote de casamento, né, dado para o seu irmão, já que ele falou que era irmão de Sara, vou dar o dote para o irmão e vou ter ela como esposa. Então, Abraão recebeu presentes e se enriqueceu com esses presentes. Não era um presentinho assim, não era uma lembrancinha, era algo de valor. Mas aqui nesse momento mostra que Abraão vai resgatar Ló e pega todos o que foi perdido daquela cidade que perdeu, que no caso que é a cidade de Sodoma. Ele recupera tudo e fala que não vai ficar com nada. Não quero, porque eu não vou me enriquecer às suas custas. Às custas da sua perda eu resgatei, mas eu resgatei e vou te dar tudo, não quero nada. Né? Então você vê que às vezes Abraão age com medo, outro momento ele age com coragem, mas no capítulo 22 que eu já mencionei, ele age com medo de novo. Porque Abraão está sendo formado, ele está crescendo, amadurecendo. Já no capítulo 15, Deus promete um herdeiro, um filho. Deus promete uma terra. E Deus, o que é maravilhoso, Deus revela no capítulo 15 que assim como ele foi peregrino, os seus descendentes também seriam peregrinos como ele, como Isaac, Jacó, José, até que aquela nação que seria formada se estabelecesse na terra que ele se peregrinou. E Deus revela também que até se estabelecer eles seriam escravos. E que aquele que o escravizou seria julgado pela mão poderosa de Deus. Que as pragas, e por isso que eu te falei, que quando Abraão foi para a terra do Egito, e lá ele mentiu e tomou a sua esposa, e Deus trouxe praga, intervindo para preservar a promessa, guardando Sarai, aquelas pragas punitivas que Faraó recebeu é profético, pois vai acontecer algo maior quando traz Deus o juízo para libertar o povo que está sendo escravo, o povo hebreu. E
E aquele mesmo povo que sai do Egito, os seus descendentes, né? Os filhos daquele que saíram seriam instrumentos de Deus para expulsar aqueles povos que estavam na terra até então. Pois, no capítulo 15 fala que até chegar até chegar a iniquidade suficiente que Deus não mais toleraria o pecado daquele povo. Então, aí Deus interviria sobre um juízo. Ou seja, Deus estava revelando o futuro para Abraão. No capítulo 15, quando Deus ele promete um herdeiro e uma terra. E ainda em vida, Deus dá um filho, mas quanto à terra, ele só se tornou peregrino, não se estabeleceu sobre aquela terra. Mas embora Deus fale com Abraão para não ter medo, vai dar um filho. No capítulo 16, Abraão, ele erra de novo. Ele erra aqui porque ele ouve a voz de Sarai. O que Sarai tinha dito então? Sarai, no capítulo 16, fala assim, ó, eu já estou ficando velho, você não tem nenhum herdeiro, toma minha serva e tenha um filho com ela. O primeiro erro aqui tá de Sara de tomar essa decisão. Quem erra primeiro é Sara. Ela toma uma decisão. Quem erra em seguida é Abraão, ouve e dá apoio à decisão que ela tomou. Em terceiro, quem erra foi a H em desprezar a sua senhora. Despreza, agora estou grávida, estou com o filho de Abraão, e assim desprezou a sua senhora. Então os três aqui erraram. Mas aquele que tomou decisão errou mais, que foi o ponto decisivo, que é a decisão de Sara, é a mesma que chama o Senhor. E ela, no capítulo 16, verso 5, diz assim, que o Senhor julga entre mim e ti. Deus não tomou, mas quando a Sara chama a Deus, na bagunça que ela fez, Deus não toma um partido. Deus não fala assim, eu vou ficar aqui com Abraão, mas Abraão errou. Vou ficar aqui com H, mas H errou. Nem muito menos com Sara. Sara errou. Deus não toma partido aqui de ninguém. Quando o que foi maravilhoso que Sara fez, ela viu que ela errou. Parece que não. Acredito que sim, que ela percebeu. Mas o que é mais incrível, mesmo se ela percebeu ou não que ela errou, mas o que é mais bonito é que ela chama o Senhor para essa causa que ela está passando. Ela fala que o Senhor julga entre mim e ti. E o que Deus faz? O que Deus, primeiramente, antes de você saber o que Deus ele fez, é saber o que Deus não fez. Deus ele não tomou partido, ele não tomou um lado, porque todo mundo aqui errou. Pois bem, o que Deus fez? Ele preservou a sua promessa. Ele permaneceu nela, mesmo com a intervenção humana. Mesmo Sara decidindo, vamos dar o nosso jeito, temos uma serva aqui, se deita com ela, e dela será o nosso herdeiro. Deus não fala assim, não, Deus ele não aceita isso. Deus não aceita. E a segunda coisa que Deus faz é, eu vou cuidar desse menino de Ismael. Eu vou cuidar, eu vou abençoar ele, mas ele não vai ser o herdeiro da promessa. Ele vai ter uma bênção, mas não a bênção da promessa. E a terceira coisa é que Deus ele governa a situação conflitante. Deus fala para H, volta, porque ela foge, né? Ela foge de casa e Deus fala, não, vai lá, se sujeita à sua senhora, e ela faz sobre a palavra de Deus, não de uma maneira forçada, mas mas de boa vontade, voluntariamente. Porque ela percebeu que desprezou, que quando
apertou o calo para ela, queria fugir, né? Então ele governou, ele cuidou, ele governou a situação e ele preservou a sua palavra, a sua promessa. Já no capítulo 17, final dessa primeira parte, aqui Deus ele chama Abraão, esse capítulo eu acho maravilhoso, porque Deus ele fala assim, aqui é um chamado, identidade e pertencimento. Eu falo desse capítulo por quê? Porque Deus, no capítulo 1 já fala assim, ó, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui, ó, que eu quero tocar. Em Enoque é descrito. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Em Noé é citado que Noé é um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Aqui Deus ele chama Abraão a andar com ele. Entende? Por isso que não há nenhum momento falando que Abraão andou com Deus. Mas aqui, nesses capítulos que eu estou te falando, nessa trajetória de Abraão, a gente sabe como é que é andar com Deus. Entende? E aqui, Deus ele não só fica nisso. Ele diz ainda mais, ser perfeito. No capítulo 2, no primeiro momento, Deus fala assim, ó. Se tu uma bênção. Deus chama Abraão, né? E uma das frases é Deus é se tu uma bênção. Você tem que ser uma bênção para as pessoas. Eu não só vou te abençoar, mas eu quero que você abençoe outras pessoas. Aqui nesse chamado, aqui é Deus falando assim, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus ele está pedindo mais para Abraão. Ou seja, Deus está... É um processo de amadurecimento de Abraão. Porque a gente viu ele sendo imperfeito. Mas no capítulo 20 nós sabemos já, como já mencionei, que Abraão mente de novo, se preserva, coloca sua esposa em risco. Pois bem, aqui no capítulo 17, mas eu tenho que mostrar para você que capítulo verso 14 diz assim: cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, toda aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Esse texto aqui é um juízo. Quem é povo de Deus tem que ter um sinal. É o sinal da circuncisão. Povo de Deus tem a circuncisão. Tem que ter a circuncisão, né? E quem não tem será extirpado, em outras traduções diz, é eliminado. Ou seja, é retirado. Quem é povo de Deus, hoje Deus está separando quem é povo e quem não é povo. Quem é povo tem que circuncidar. E quem não é circuncidado é eliminado. E aqui, eu não quero me aprofundar, mas aqui é um juízo de seleção, de eleição aqui para o povo. O povo que me pertence tem que ter essa marca, tem que ter esse sinal. Embora seja peregrino, Abraão, ele tem a presença de Deus. O capítulo 17 é chamado a ele andar na presença de Deus. Antes, Deus chamou para ser uma bênção, agora chamou para ser perfeito. Muda de nome, coloca uma identidade. De Abrão para Abraão. De Sarai para Sara. E Deus estabelece um sinal que pertence à aliança. A aliança. O povo tem aliança. Nessa aliança tem um sinal. A circuncisão. Desculpa. Então, aqui é a jornada de um homem que atende ao chamado de Deus, mas não é um homem, mas é um homem falho, impotente, que Deus cuidou em formá-lo por intermédio de outras pessoas. Faraó, Abimeleque, repreendeu Abraão. Outras vezes, Deus veio
e fez um chamado, uma aliança, uma promessa. Mas é um casal impotente. Abraão por a sua postura. Sara biologicamente. Agora indo para a segunda parte, aqui já é um juízo no qual há espaço para intercessão. No juízo tem intercessão. Já é no capítulo 18, no qual Abraão sabe que a cidade de Ló será destruída. Receberá um juízo. O que Abraão faz? Intercede. Na intercessão, nós sabemos que olha a frase maravilhosa de Abraão, diz assim: Abraão se aproximou dele e disse: destruirá o justo com o ímpio? Verso 23, né? Aí no verso 25, o próprio Abraão responde essa pergunta: longe de ti matar o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Sim, Deus faz justiça e não mata o justo com o ímpio. Deus faz distinção dos dois. E Abraão intercedendo, falando assim: Deus, se houvesse naquela cidade 50 justos, você não destruiria, certo? Por amor aos 50 justos, você preservaria aquela cidade. Sim, por amor aos 50. E se tivesse 45, você amaria, não destruiria por amor aqueles 45? Sim, não destruiria. E Deus, não fique irritado aqui comigo, mas pela minha ousadia, mas se fosse 40, depois Abraão fala assim 30, depois Abraão chega a 20, depois 25, e mesmo se houvesse 10 justos naquela cidade, por amor àqueles 10 justos, você não destruiria aquela cidade, né? Resumindo, Deus destruiu aquela cidade. Não houve 10 homens ou mulheres justas naquela cidade para que Deus preservasse a cidade. Seria o mínimo ter 10 pessoas para levantar aquela cidade. Por isso que aquela cidade foi destruída, porque não tinha nem sequer 10 justos. Não é que Deus falou assim: se é o mínimo, pelo menos 10, mas não tinha. Então como ia preservar uma cidade se não tivesse pessoas capazes de levantar moralmente e espiritualmente aquela cidade? Não existia ninguém ali para levantar espiritualmente, para recuperar. Por exemplo, eu sendo justo, estiver naquela cidade e mais uns 9 comigo, ali dando testemunho de Deus, sendo temente a Deus, eu poderia conseguir mais outros para serem justos. Não tinha 10. Por isso que aquela cidade foi destruída. Com fogo. Mas precisamos pontuar mais uma coisa dessa história. Capítulo 19, verso 7 e verso 8. Algo maravilhoso que Ló, maravilhoso, né? Não é maravilhoso, mas a gente discernir isso. Diz assim: Ló, quando recebe os anjos lá, e esses anjos enviados para resgatar e livrar Ló do juízo, que aquela cidade seria queimada e destruída, Ló, os anjos correndo risco junto com Ló, e aí acontece, deixa eu ver aqui, algo bizarro que Ló faz. Verso 7, verso 8 diz assim: não cometa maldade, como se acha sobre a minha proteção. Aquele falando com os moradores da cidade para não fazer nenhum mal para os anjos, que no caso eles queriam abusar dos anjos, né?
faça com elas o que quiserem. No caso, ele entregou as suas filhas, mas ele não olha só que ele pretende proteger os seus hóspedes, mas não quer guardar suas filhas antes as entregas. Pois ele coloca, o que ele faz aqui? Ele coloca como mais importante os hóspedes do que as suas filhas. Ou seja, ele negociou aqui. Enquanto Abraão ele intercede sobre justiça, sabe o que Ló faz? Ele negocia. Irmão, aprenda a interceder, mas nunca negociar os princípios. Como se, sabe que aquelas frases assim, quem você salva? A sua mãe ou sua esposa? É você negociar, sabe? O que é mais importante? Já viu essas frases? Você que querendo colocar hierarquia. Agora cada um tem o seu papel. Foi isso que Abraão fez. Ló fez. Nosso mundo tem muito disso, né? E o que é revelador que Pedro nos apresenta, no capítulo 2, verso 8 da segunda carta de Pedro, diz assim: o juízo sobre Sodoma não foi apenas destrutivo, mas foi também libertador. Melhor. Mas foi libertador. Não foi só destrutivo, foi libertador para quem? Para Ló. Houve um livramento, pois Deus não apenas julgou a cidade, mas resgatou um homem justo que estava sendo corrompido pelo ambiente e pela escolha dele. Ele escolheu para aquela cidade, né? Mas como o texto que eu te falei que a gente vai ler, verso 8, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, diz assim, porque este homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava, outras traduções, afligia sua alma, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Ou seja, ao ele observar, pelo que ouvia e ouvia, ele se atormentava, porque no seu coração, na sua consciência, havia justiça. E aí a gente vê nesses dois textos que há um conflito no coração de Ló, sabendo que ele é justo, e quando ele, pela convivência, pela sua própria escolha, houve um conflito, pois o seu discernimento, a sua espiritualidade estava comprometido. Como a gente sabe? Porque com esses textos que a gente apresentou, ele quer preservar os anjos, mas entrega as suas filhas. Entende? O mesmo fogo, e esse texto é maravilhoso, que o mesmo fogo que destruiu Sodoma foi o meio pelo qual Deus livrou Ló. O Ló foi justo e tem os seus conflitos internos e externos pela sua consciência, pelo que ele observava, pela convivência. E infelizmente foi comprometido a sua capacidade de discernir entre o justo. Por exemplo, a gente viu que ele negociou. Ele não fez igual a Abraão, ele intercedeu. Ele podia interceder pela vida daqueles homens. Então somente fazer isso e não negociar. Então a gente vê esses dois homens. Abraão, que a gente vê que ele tá crescendo, embora tá oscilando. Já Ló, a gente vê que ele seus valores e princípios estão comprometidos e Deus livrou Ló daquela cidade. Já capítulo 19,
a gente vê que aquela cidade não tem limites. Além de querer abusar dos homens, assim, a mais cara de pau, sem nenhum juízo na cabeça, olha o que eles dizem no capítulo 9. Ele é estrangeiro. Isso aí falando, os moradores falando isso para Ló, quando Ló tenta negociar com eles. Olha só. Ele é estrangeiro, veio morar entre nós, pretende ser juiz em tudo. O povo de Sodoma e Gomorra recusa um justo juiz. Ou seja, quando ele diz assim, ó, vocês pretendem ser juiz aqui, você é estrangeiro. Entende? O que aqueles moradores dizem? Não, nós não queremos saber que você seja juiz sobre. Não é só uma questão só porque é estrangeiro. Ou seja, ele está falando, você não tem direito, mas eu não quero um homem justo. Porque eles via que ele era um homem justo e não queria ter um juiz. Não queria que os seus prazeres, as suas injustiças tivessem limites. É isso que eles estão fazendo. Eles estão recusando um juiz. Um juiz que é justo. Antes eles vivem sem limites, com seus prazeres e injustiça. Embora aqui Ló é justo, mas Ló não tem integridade. Falta-lhe integridade. Que Abraão está crescendo com Deus quanto a isso. Em qual a gente sabe que Noé tem integridade. É um homem justo e íntegro. Não lhe falta nada. Integridade é isso. Né? Agora, a terceira parte é Abraão, um homem maduro, um homem provado e um homem íntegro. Não é citado aqui que o Abraão é íntegro, mas ele é avaliado por Deus. Não é citado que Abraão ele é íntegro, mas pela narrativa bíblica ele é. Não, aí ele vem nessa crescente, ele se forma aqui, vamos dizer. Mas no capítulo 21, verso 10 e 12, né? Deus pede algo a Abraão. Antes, melhor dizendo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas Deus ele pede algo para Abraão. Mas eu acho que não é nesse verso não. É no verso 22, desculpa. Mas no verso que eu acabei de citar, verso 21 do 10 ao 12, Deus não, né? Sara rejeita a escrava e o seu filho. Quem fala isso? Sara fala isso para Abraão. Faça isso. Rejeita a escrava e o seu filho. O que Abraão sente? Que o seu coração fica parecia muito penoso aos olhos de Abraão fazer isso. Não só servo, mas também é o seu filho. Ismael é o seu filho, mesmo que não é o filho da promessa, mas é filho. Deus diz. Aí Deus ele fala assim, ó, Abraão, não te pareça isso mal. Ouve Sara e faça tudo o que ela te disser. Antes Abraão atendeu uma decisão errada dela, não se lembra? Foi exatamente isso que causou. Aqui é Sara se corrigindo e Deus falando assim, ouve ela. No primeiro momento que Abraão ouviu ela, não era para ter ouvido. Mas Abraão ouviu. E quando pareceu penoso aqui para Abraão entregar o seu filho, rejeitar ele, isso pareceu muito difícil para Abraão. E Deus falou assim, não te pareça isso mal. Atende a sua esposa. Aqui Sara se redime. Sara se redime. O conflito quanto ao seu outro filho e a escrava é resolvido esse problema. Como? Tirando ele de casa. É doloroso?
para Abraão. Aí, por isso que Deus falou assim, não te pareça isso mal. Eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar deles. Eu vou abençoar eles. Agora, Abraão atende a voz de Sara e os dois acertam. Resolve aquele problema que eles tinham. Que eles causaram, no caso, né? Aqui Abraão e Sara se corrigiram os seus erros e trouxeram para eles que trouxeram desses erros, né? Problemas e conflitos, mas eles se resolveram aqui. Pronto. Uma coisa já resolvida, beleza. Ele atende a sua mulher, né? Agora a outra parte do capítulo, Abimeleque vê que Abraão é abençoado por Deus, é um homem de Deus, é um homem temente a Deus. Ele vai procurar Abraão a fazer uma aliança com Abraão, ó, que você não minta mais, que para mim e que os nossos descendentes possam ter paz. Vamos fazer uma aliança aqui. Mas Abraão, dessa vez, ele repreende. Antes Abraão foi repreendido, certo? Aqui Abraão repreendeu. Ó, eu tinha um poço aqui, os teus homens tomaram de mim. Aí Abimeleque falou, não sabia que isso tinha acontecido, porque você não me falou. Pois bem, tomaram de mim. Aqui Abraão se impondo. Ele resolveu aquele problema que ele tinha anteriormente. Abraão amadureceu. Agora Abraão não tinha motivos algum para ser repreendido. Era Abraão que tinha motivo de repreender aquele homem, Abimeleque, um rei poderoso. Aqui nessa aliança é Abraão que coloca limites. Não é um contrato, é uma aliança. A diferença de contrato e aliança. E nessa aliança, quem coloca limites e acordos é Abraão. E presenteia, e não é presenteado. Ele presenteia como sinal, como testemunho da sua aliança, 10 cordeiros. Esse é Abraão. Capítulo 21. Ele resolveu aqueles dois problemas que ele tinha com Abimeleque e que ele tinha dentro da sua casa. Resolvido esse problema. Beleza. Capítulo 22 é a prova de fogo. Deus pede a Abraão o seu filho. Essa é a prova de fogo. Deus prova o coração de Abraão. O que Abraão faz? Não negocia, não questiona, só obedece. Com uma fé poderosa, Abraão demonstra que Deus provê não só um cordeiro, pois é isso que Abraão fala. Quando quando o seu filho é perguntado, cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá. Mas ele é uma fé tão poderosa que não é só que Deus vai prover um cordeiro, mas que Deus irá ressuscitar. Que Deus ele é poderoso. No capítulo de Hebreus 11, 19, tem que ler para vocês. Tenho que ler. 11, 19 diz assim. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Ou seja, Abraão tinha uma fé que se ele matasse o seu filho, Deus ele era poderoso para ressuscitar o seu filho. Essa é uma fé poderosa. Mas o seu filho não é morto. Mas é morto no seu coração. Por isso que é figuramente morto. O texto fala, né? Por isso que voltou à vida, né? Ele tinha decidido finalmente. Abraão iria matar. Deus interveio e falou assim, não faça isso. Não faça nada. Não levante a mão contra o seu filho Isaac. E Deus veio falar algo maravilhoso. Essa é a avaliação que Deus ele faz aqui. O verso, deixa eu ver se eu me lembro. Mas eu vou achar aqui. Capítulo 22. Deus ele fala assim. Verso 12. Não estende a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu único filho. O seu filho único. Ou seja, aqui é a avaliação de Deus. Eles viu o coração. Falam, você me entregou aquilo que você tem mais de precioso. Aquilo que eu te prometi, eu te dei. E você não me negou ele. Eu te pergunto.
tem alguma coisa que Deus te deu, ou algo que mesmo que Deus não te deu, que você tem, e se Deus te pedir isso, você o negaria? Você faria esse sacrifício? Mas eu estou falando de algo que é precioso, assim como aquele filho que foi precioso, muito precioso, a Abraão. Que Abraão e Sara chegaram ao seu limite. Ele teve esse filho na velhice. E quando ele tem, Deus o pede. Mas eles foram obedientes, não negociaram. Ah, Deus... Não, ele não falou. Ele não fez isso. Ele obedeceu. Você negaria alguma coisa para Deus? Pense nisso. E aí, não foi nesse ato que Abraão chegou nessa maturidade. Deus revelou para nós que Abraão era um homem maduro, um homem íntegro, que não negaria nada para Deus. Foi nesse momento de teste, de provação. Não é que Deus descobriu, Deus não descobriu, Deus revelou para a gente por uma obra e não só por fé, né? Fé viva, né? A fé viva é uma fé em movimento, uma fé que faz, não somente diz que faz. Entende? O texto não diz que Abraão se tornou íntegro, mas a narrativa nos apresenta que Abraão não andou e cresceu com Deus, mas para ser íntegro e perfeito, né? Isso, e a última parte de Abraão, já Abraão formado, né? Homem, no capítulo 23, né? A gente vê que Sara morre, né? E aí Abraão compra uma terra para sepultar a sua esposa. E aí um homem fala algo maravilhoso assim, para Abraão, que é o verso 5 ao 6, do verso 23. Eu vou até ler. Os filhos de Jesse responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sabe o que é isso? Ser um príncipe de Deus no nosso meio, isso não é sua reputação. É reputação, mas é teu nome. É teu nome grande. É aqui Deus cumprindo aquela palavra. Te engrandecerei o nome. Abraão não é qualquer pessoa. As pessoas reconheciam Abraão que tem um... E quando eu falo de nome, é pela sua pessoa, sabe? Não é só... Eu tô falando de um RG, sabe? Aqui esse homem, os filhos de Éter, percebe que Abraão é um príncipe. Quem é descrito também por Deus como príncipe de Deus e lutou como um príncipe? Jacó. Iremos falar isso aqui a uns 2 vídeos para frente. De Jacó. Antes vai ser Isaac. Isaac lutou com Deus e com os homens como príncipe. Abraão não lutou, ele caminhou como príncipe. Ele andou com Deus como príncipe. E as pessoas viram isso. Agora, no capítulo 25 e 24, acho 25. Deixa eu ver. 24. Aqui Deus ele procura estabelecer segurança e estabilidade para Isaac pela direção e provisão de Deus aqui. Deus falou assim, ó, ele chama Eliezer, o seu mordomo mais antigo, cuidava tudo que ele possuía. Ele dá uma missão para ele, ele fala, vai lá nos meus parentes e procura uma esposa para
para o meu filho Isaac. Aqui é Abraão, pela direção de Deus, pela provisão de Deus, trazendo segurança para o seu herdeiro, para o seu filho, trazendo uma esposa. E assim, Deus direciona aquele homem. E ele tem sucesso nessa sua jornada. Assim como Deus proveu tudo a Abraão na sua jornada. Quanto ao capítulo 25, Abraão tem uma outra esposa, chamada Quetura, tem mais filhos, se não me engano, são 5 filhos, mais 5 filhos, né? Mas Abraão já maduro. Olha o que ele faz. Ele leva os seus filhos para o Oriente, para outras terras, longe de Isaac, presenteia os seus filhos, mas não dá uma herança, pois a herança dele dá toda para Isaac. Ou seja, é Abraão trazendo segurança para Isaac, não trazendo conflitos futuros para Isaac, para que depois os seus filhos não venham reivindicar a herança que era de Isaac, pois a herança e a promessa para Abraão, para o seu herdeiro, era só para Isaac e não outros filhos que ele teria. Aqui mostra Abraão maduro, que não trouxe mais problemas e conflitos e que pudesse resultar para o seu filho Isaac. Antes, não trazendo nenhum conflito, antes trazendo segurança, trazendo para ele, pela direção e provisão de Deus, uma esposa. E quando ele o viu, ele ficou consolado pela morte da sua mãe Sara. Aqui, irmão, é uma jornada. Essa é a jornada de Abraão, no qual, nessa jornada, apresenta mentira, medo, é apresentado as suas imperfeições, as suas falhas. Mas ele vai numa crescente. Ele foi chamado a abençoar e abençoa. Ele foi chamado a ser perfeito, andando na presença de Deus. E foi. Não que o texto tenha apresentado como no final da sua velhice, como homem perfeito. Em nenhum momento no texto cita isso. Mas a narrativa se apresenta desta forma. Porque, ao contrário do que a gente pensa, que ser perfeito é não apresentar nenhuma falha, nenhum pecado, não. Nós somos chamados, não só como Abraão, mas como as palavras de Jesus dizem assim: ser perfeito como eu sou perfeito, ser santo como eu sou santo. Nós sabemos que isso não significa que anterior a isso, não significa que não devemos, que não tínhamos nenhum defeito. É um chamado para a gente ser, né? E Abraão vai nessa crescente, diferente de Adão, que vai na caída, né? Ele é criado perfeito e ele é perfeito e cai. Satanás também, olha só. Ele era perfeito, mas ele caiu. Pois bem, mas das palavras que Deus prometera a Abraão, Deus prometeu um filho e deu, e ele não negou. Mas quanto à terra que Deus daria a Abraão e aos seus descendentes, e Deus prometeu que seus descendentes seriam como a areia do mar, muitos, como as estrelas do mar, do céu, milhares e milhões. Assim foi. Deus se cumpriu a sua palavra. Quanto à terra, embora Abraão não pegou tudo, mas Abraão comprou partes da terra que ele foi peregrino. Ele andou na terra que Deus prometera, que Deus prometeu a ele. Ou seja,
ele aguarda ainda uma cidade cujo Deus é o arquiteto e construtor, no céu e a nova terra. E Deus há de cumprir isso na vida de Abraão. Ele aguarda isso. Diferente de Caim, que foi construir uma cidade sem Deus. Fugiu da presença do Senhor, mas Caim andou na presença de Deus. Abraão, ele é essa pessoa. E que você saiba que Abraão foi chamado, e tem uma palavra que eu quero que você fique para o próximo vídeo, que tem a ver com Isaac. Deus fala para Abraão: abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pois bem, Deus não chama Abraão para amaldiçoar. Deus chama Abraão para ser tu uma bênção, né? Eu vou te abençoar, Abraão. Você tem que ser uma bênção para outras pessoas. Eu vou abençoar outras pessoas que abençoar você. Mas em nenhum momento Deus fala para Abraão amaldiçoar alguém. Isso é o papel de Deus. Entende? E isso acontece na sucessão passada para Isaac, Jacó. Saiba que nós somos chamados a abençoar e nunca amaldiçoar. Nós somos chamados para cuidar e proteger e nunca julgar. Nunca. Nós somos chamados sim para discernir o que é certo e o que é errado, mas nunca julgar, nunca condenar. Nós somos chamados para interceder. E a gente jamais negocia os nossos valores e princípios como foi quanto Ló apresenta com a sua fraqueza, né? Então, pois bem. Então, abraço para até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.